Os meus pais brigavam tanto, mas tanto, que eu e a minha irmã, a gente vivia rezando, vivia pedindo a Deus para que eles dois se separar logo de uma vez. É claro, a gente não queria ficar longe nem do nosso pai e muito menos da nossa mãe, mas é que em casa as coisas eram insuportáveis. Eles brigavam tanto, todo dia, sabe? E era uma gritaria, um barraco e quebrava as coisas dentro de casa, nem os vizinhos suportavam. Bom, quando eu estava com 15 anos isso aconteceu. O meu pai saiu de casa com pouco mais de um mês que ele tinha separado da minha mãe. Ele foi embora para outro país para poder trabalhar fora. E a minha mãe, ela sempre foi tão, tipo assim, caseira, tão tímida, até meio retraída. Então, quando ela apareceu namorando outra pessoa, com 5 meses apenas que o meu pai tinha saído de casa, todo mundo ficou de queixo caído. A nossa família ficou até meio contra, falou assim que a minha mãe estava muito precipitada, que ela não deveria começar a namorar tão rápido, que as pessoas iam falar que ela já estava traindo meu pai. E eu, como sou a mais velha, né, eu estava mais assim, atenta na época do que estava acontecendo, eu fiquei meio surpresa, eu não esperava que a minha mãe fosse aparecer com outra pessoa assim tão rápido, mas ao mesmo tempo eu dei apoio, eu falei, não, a minha mãe tem que viver mesmo, ela é jovem, ela não tá com meu pai mais. O problema é que a minha mãe mal conhecia aquele cara e colocou ele dentro da nossa casa. Um completo estranho. A minha mãe apresentou ele pra gente numa semana e na outra ele já estava dormindo debaixo do mesmo teto que a gente. Na época eu tinha 15 anos e a minha irmã tinha 13. Então, assim, eu acho que o desfecho dessa história, você já deve estar imaginando aí, né? Um padrasto assediando as enteadas. Eu não tô aqui falando que todo homem que é padrasto vai fazer ou faz, mas o nosso foi assim. Até porque ele não conhecia a gente e também, como ele era bem mais jovem que a minha mãe, ele não era tão mais velho que eu, assim. Logo que ele estava na nossa casa, assim, tipo, poucos dias ele começou, sabe? A falar coisas indecentes pra gente, a colocar filmes constrangedores. Tipo assim, os filmes que ele colocava não eram aqueles descancarados de adulto, mas sempre tinha uma cena picante. E ele só fazia essas coisas quando a minha mãe não estava em casa. Eu conseguia notar bem a diferença. Quando ela estava, ele era uma pessoa. Quando ela não estava, ele se transformava em outro completamente diferente. E aí depois disso tudo, ele ainda começou a ficar andando na casa só de cueca. E aí nisso eu fui falar pra minha irmã, né, pra gente poder conversar com a nossa mãe. Até porque a minha mãe mesmo que ensinava isso pra gente. Ela sempre falou que se a gente vivesse uma situação dessa na vida, na escola, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, que a gente não deveria se calar. A gente tinha sim que denunciar, até pra pessoa não fazer isso com outras meninas, né? Só que quando eu fui conversar com a minha irmã, quando eu fui chamar ela pra gente contar pra nossa mãe, ela falou assim que com ela não estava acontecendo nada, que com ela ele tratava no maior respeito, que se realmente estava acontecendo, era só comigo, ou que então era coisa da minha cabeça. E eu fiquei tipo, como assim coisa da minha cabeça? Tá escancarado, ele tá fazendo isso. Mas, enfim, ela não quis falar, eu fui lá, fiz a minha parte, contei tudo pra minha mãe. Contei assim que, tipo, ele já estava passando dos limites comigo, ele já falava coisas absurdas. E a minha mãe, ela virou pra mim e falou assim, você já é bem grandinha pra saber se defender sozinha. É só você não abrir cara pra ele que ele vai perder a graça rapidinho. Ou seja, ela não me levou a sério. Ela achou que aquilo era só brincadeirinha, que era coisa de homem mesmo. E que se eu não abrisse cara, que ele ia me tratar com o maior respeito e nada iria acontecer. Enfim, já que a minha mãe me disse isso, né, que eu já era grandinha pra me cuidar sozinha, e eu vi que ela não ia fazer nada porque ela realmente não levou a sério, eu cheguei nele e falei abertamente, falei assim, olha, o negócio é o seguinte, ou você me respeita e você passa a andar vestido de roupa dentro dessa casa, ou eu vou dar queixa contra você. A minha mãe pode não acreditar, tá? Mas eu sei bem ligar pra polícia, eu sei bem ir na delegacia sozinha. E, gente, depois desse dia, ele mudou completamente. Ele passou a me tratar no maior respeito, não andava nem sem camiseta mais dentro de casa. E aí, nisso, os meses foram se passando, eu conversava com ele só assim, ó, básico do básico, eu não ficava de brincadeirinha, eu não ria, eu não abria cara, eu não queria dar o mínimo de ousadia pra ele se sentir livre pra cima de mim. Agora, a minha irmã, eu notei que cada vez mais ela tava ficando íntima com ele, sabe? Nossa, os dois ficavam de segredinho, os dois saíam juntos e ria e brincava, eram muito íntimos. E aquilo tava me incomodando demais, tanto que eu falei pra ela, falei assim, Anne, você não deveria dar tanta liberdade pra uma pessoa feito ele, pra um cara que tava, tipo assim, assediando nós duas. E ela ficou muito brava comigo.
Ela falou assim, eu já te falei que ele nunca me desrespeitou, ele nunca fez nada dessas coisas comigo, você que é uma chata, implicante. Me cortou de novo, tá? E eu tentei mais uma vez avisar a minha mãe. Falei assim, que eu não era de acordo, que eu não achava certa a forma que os dois se tratavam, a forma que os dois eram tão amigos. Só que a minha mãe, ela achou assim que eu tivesse com ciúme dela e da minha irmã. Porque até então, eu e a minha irmã, a gente sempre foi muito amigas, né? E eu era a única pessoa que ela contava segredo. Então a minha mãe achou assim que eu tivesse com implicância por causa disso. Naquela época, a rede social que a gente usava era o Orkut. Era o Instagram da época, era esse, né? O Orkut. Quem é lá de 1990 e alguma coisa vai recordar. E eu e a minha irmã, a gente sempre teve total liberdade de ver as conversas uma da outra, de olhar no perfil uma da outra. Às vezes eu entrava no perfil dela para mandar mensagem para alguém, ela fazia a mesma coisa. Só que chegou um tempo que ela começou a me esconder as coisas. Tipo assim, sempre que eu tentava entrar no perfil dela, ela tinha mudado de senha. Ou se eu chegasse no quarto, ela estivesse conversando com alguém, rapidamente ela fechava a tela para eu não perceber. E eu comecei a achar que ela estava namorando e que ela estava me escondendo, né? Com vergonha ou sei lá, alguma coisa, porque ela já estava com 14 anos na época. E eu comecei a perguntar, falei, você tá namorando, né? Me conta, eu conheço, me mostra foto. E ela ficou muito brava comigo. Para com isso, eu não tô namorando ninguém. E outra coisa, me deixa em paz. Você não é minha mãe, eu não devo satisfação da minha vida pra você. E eu achei aquela reação da minha irmã muito esquisita, porque como eu disse, a gente nunca escondeu nada uma da outra. E eu fui e falei pra minha mãe, falei assim, mãe, a Anne tá namorando e a senhora deveria investigar, deveria saber quem que é a pessoa, porque ela tá escondendo de mim, ela não quer que eu saiba de jeito nenhum, alguma coisa tem. Só que mais uma vez, a minha mãe deixou pra lá. A minha mãe falou assim pra mim que ela tinha idade mesmo de namorar e eu deveria parar de pegar tanto no pé da minha irmã daquele jeito. E aí nisso depois também, eu comecei a namorar um rapaz, eu fiquei muito envolvida por ele, tava muito apaixonada e até meio que esqueci esses assuntos da minha irmã, sabe? Agora eu tava mais preocupada mesmo com o meu namoro e tal, e curti aquela fase, meu primeiro namorado, e eu não fiquei prestando tanta atenção mais nas mudanças da minha irmã. E naquela época, o quarto que a gente dormia era dividido, porque a nossa casa só tinha 2 quartos, né? O quarto que a minha mãe dormia com o marido e o quarto que eu dividia com a minha irmã. E aí teve um dia, era bem cedinho, era tipo umas 5 e pouca da manhã, eu tava dormindo e escutei uma pessoa vomitando. E aí eu levantei pra ver quem que era e era a minha irmã. Ela levantou da cama, ela tava dormindo, levantou só pra vomitar. E ali eu já saquei que a minha irmã tava grávida. E eu fiquei tão triste. Porque ela era muito novinha, ela não tinha nem 15 anos completo ainda, e ela não tinha um pingo de juízo, sabe? E eu perguntei, falei assim, Anne, o que tá acontecendo? Você tá grávida? E ela olhou pra mim com a cara de assustada, tá maluca? Eu sou virgem, tô grávida de quem? Só que eu sabia, gente, eu conhecia a minha irmã, sabe? Nisso eu fui, chamei a minha mãe, falei assim, mãe, a Anne tá grávida. E a minha mãe levou um choque. Como assim? Você tá doida? Grávida de quem? Ela mal sai de casa. Eu falei, mãe, eu não sei. Eu sei que eu tenho certeza que ela tá grávida. Pode ir na farmácia, pode comprar o teste e dá pra ela fazer que a senhora vai ver. E aí, nisso, quando a minha mãe chegou pra falar com a minha irmã, ela já chegou com o teste na mão. E a minha irmã não queria mijar naquele palitinho de jeito nenhum, muito brava comigo, falando assim que ela era virgem, que não tinha como ela tá grávida, que eu tava inventando fofoca da vida dela, que eu era muito intrometida, mas a minha mãe obrigou ela a mijar naquele palitinho. E é óbvio, né, gente? Deu 2 risquinhos, a minha irmã tava grávida. E além do choque que a minha mãe levou, né, de meu Deus, a minha filha tá grávida, ela nem completou 15 anos, já ficou naquele estado assim que eu mal conseguia falar com a minha mãe direito para poder alertar, né, mãe? A gente tem que saber quem que é o pai desse bebê, porque ele também tem que assumir. A minha irmã é muito nova, ele tem que assumir as responsabilidades dele. E aí a minha mãe começou a pressionar ela, quem que é o pai desse bebê, quem que é, e ela não queria falar. E nisso, quando a nossa avó, mãe do meu pai, descobriu, meu Deus, a nossa casa veio abaixo. Todo dia ela ia na nossa casa falar pra minha mãe que a minha mãe era uma irresponsável, que ela não estava cuidando da gente da forma que deveria, que a Anne engravidou debaixo do próprio nariz dela, que a minha irmã era uma criança e agora tinha acabado com a vida dela. E no meio dessa confusão toda, o nosso padrasto se aproveitou da situação, procurou uma briga sem pé, sem cabeça com a minha mãe, sendo que eles nem eram de brigar, juntou as coisas dele e ó, vazou de casa. E quando ele saiu, ele praticamente confessou, né? A minha mãe já desconfiou de cara, porque ele estava muito assustado e ele saiu de casa assim, sem mais nem menos. Inventou uma briga maior, nada a ver para sair de casa. E a minha mãe já sacou. E ela foi e perguntou para minha irmã, é ele que é o pai, não é? E a minha irmã confessou. Gente, eu fiquei
tão revoltada, sabe? Tão revoltada, porque assim que ele foi morar na nossa casa, eu tentei alertar a minha mãe, e a minha mãe sempre ignorando. E aí nisso ela começou a chorar, sabe? Eu não acredito que isso está acontecendo, meu Deus, por quê? E eu fiquei com tanta raiva, tão revoltada, que eu não consegui me conter. Eu comecei a jogar na cara da minha mãe. Por que a senhora está chorando? A senhora sabia sim que isso ia acontecer desde o começo, desde que a minha irmã só tinha 13 anos. Eu venho alertando para a senhora, esse homem não presta, esse homem está dando em cima da gente. E a senhora nunca fez questão de me ouvir. Agora a senhora está aí chorando, triste, desesperada? A senhora tem que chorar mesmo, porque de certa forma a senhora é culpada também. A minha irmã, ela não aceitou prestar queixa, ela falou assim que ela ficou com ele porque quis, então ela não queria ir na polícia. E na real, a minha mãe nem fez questão também de ir na polícia, porque no fundo, ela tinha medo, né, de que eles acusassem a minha mãe de ter sido negligente, que na verdade ela foi mesmo. Depois disso, ela nem quis saber dele, ela não aceitou ele registrar o meu sobrinho, ela não aceitou ele conviver com o meu sobrinho quando ele era pequeno. E o menino, ele nasceu a cara dele. Então, assim, foi uma situação muito difícil na nossa casa. E a minha mãe, ela não aceitava de jeito nenhum que ele se aproximasse da gente, que ele se aproximasse do menino. Ele tentou, sabe? Ele queria registrar e tudo mais. Só que depois que a minha irmã se casou, que ela saiu de casa, ela quis que ele conhecesse o pai, porque dizendo ela assim que independente da forma que ele foi concebido, ele não tinha culpa de nada e ele tinha o direito de saber quem era o pai dele. Hoje o meu sobrinho vai fazer 12 anos, o nosso ex-padrasto já é casado, tem família, tem filhos, e quase todo final de semana ele busca o meu sobrinho para poder ir ficar na casa dele. E o meu sobrinho é apaixonado naquele pai. Para ele é Deus no céu e o pai dele na terra, sabe? Ele considera o pai dele como se fosse um super-herói. Vocês precisam de ver a forma que ele fala do pai. Porque ele não sabe da verdade, ele não sabe de tudo que aconteceu. Ele nem imagina que o pai dele já foi casado com a nossa mãe, a própria avó dele. E assim, eu sei que eu não tenho nada com isso, até porque hoje a minha irmã é uma mulher feita, ela sabe o que ela faz da vida, do filho dela, só que eu tenho tanta vontade de contar pro meu sobrinho a verdade, de contar pra ele quem que é o pai dele de verdade, sabe? Porque, tipo assim, eu acho muito injusto ficar escondendo quem que é aquele homem.